Pessoal, é a professora Marilena. Estamos aqui para mais uma aula e vamos revisar o mito de Narciso. Este mito pode nos ensinar que a pessoa verdadeiramente bela é a que aprende a amar e a sair de si e buscar a felicidade. Então, a avaliação da beleza humana, a gente aprendeu que ela varia de época em época, de lugar para lugar. Toda beleza pode ser completa, pode ser acompanhada de valores morais. É, também um exemplo ali foi que a gente aprendeu foi da Branca de Neve, né, dos irmãos Grimm. Na história, a madrasta da Branca de Neve, ela se enfurece por não ser mais bela entre as belas e busca então matar a enteada. Narciso nasceu lindo, nenhuma criança era tão bela quanto ele. Sua mãe, a ninfa Liríope, consultou a Tirésia, uma mortal que possuía o dom de ver o futuro, né? E questionou se seu filho teria uma vida longa ou não, temendo que os deuses pudessem castigá-lo por ser tão belo. Tirésia respondeu que ele chegaria, né, à velhice, mas se nunca visse a própria imagem. Um dia Narciso decidiu caçar na companhia dos amigos e durante a caçada ele acabou se perdendo. Vagou sozinho na floresta e ao adentrar ainda mais na floresta, ele encontrou um lugar tranquilo, um lago com águas límpidas. Debruçou para beber água e saciar sua sede. Nesse instante viu a sua imagem refletida no lago e se aproximou. Saber que se tratava dele mesmo, pois nunca tinha visto o próprio rosto. Pela primeira vez conseguiu se apaixonar por alguém, ele mesmo. E a ninfa, Eco, ela observava, né, o Narciso de longe. Ela tentou se aproximar e avisar ele, né, mas não foi possível, né, porque ela também tinha sido amaldiçoada por uma deusa que a tirou a capacidade de falar normalmente, como todo mundo. Então ela só repetia as últimas palavras. Eco tentou se comunicar, mas não foi possível, né? Mas ela ficou escondida entre a vegetação acompanhando, né, Narciso. Ali Narciso ficou até morrer, contemplando a si mesmo no espelho d'água. Muito triste, Eco se refugiou no alto de um monte, onde enrijeceu e calcificou até se tornar uma só com uma rocha. Dela só sobrou a repetição da última palavra, que alguém grita perto das montanhas. E no lugar onde estava o corpo de Narciso, já sem vida, surgiu uma linda flor que recebeu o nome de Narciso. Então essa é a nossa revisão. A gente vai estudar sobre o Filho de Deus, onde ele nasceu, que aos 12 anos ele discutiu com os doutores da lei, aos 30 anos ele saiu de casa para ensinar o reino de Deus, realizou alguns milagres. Mais de 2000 anos depois de Abraão, nasceu na Palestina um judeu chamado Jesus. Ele se dizia filho de Deus, o Messias esperado há séculos pelo povo. De acordo com os evangelhos, Jesus ensinava principalmente por meio de parábolas. Ele também podia fazer milagres, revelando assim o poder e o amor de Deus. Alguns milagres que Jesus realizou. Ele transformou a água em vinho, ressuscitou os mortos, curou cegos e paralíticos. Todo esse poder contrastava com sua origem. O Filho de Deus nascera em uma manjedoura de animais em Belém. E o que é uma manjedoura, né? Manjedoura é uma espécie de comedouro destinado a colocar alimentos para os animais. Geralmente cavalo, bois ou vacas. Seu pai terreno era um carpinteiro, profissão que o próprio Jesus provavelmente exerceu até 30 anos.
Aos 12 anos, ele discutiu no templo com os doutores da lei, que ficaram espantados com tão profunda sabedoria do garoto. Depois disso, ele voltou a aparecer em público quando já era adulto. Com cerca de 30 anos, saiu de casa e começou a percorrer a Palestina para ensinar a todos o reino de Deus. Passou a revelar aos ouvintes a sua missão na terra. Dizia-se Messias, que todos esperavam. Diante da simplicidade de Jesus e da importância do que ele estava revelando, muitos indagavam: por acaso ele não é o filho do carpinteiro, José? Mais tarde, seus ensinamentos e de seus seguidores foram reunidos nos livros do Novo Testamento. Surgiu assim uma nova religião, o cristianismo, que atualmente é praticada por toda a parte da humanidade. Palestina é o país de Jesus. Jesus nasceu e viveu na Palestina. Ela era dividida em 3 regiões principais: Judéia, Samaria e Galiléia. Sua capital era Jerusalém, situada na Judéia. De acordo com a Bíblia, Jesus nasceu em Belém, também na Judéia, mas se criou em Nazaré, na Galiléia. Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau!